Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa reflexão. Momento de ouvirmos a palavra de Deus na Igreja Católica Apostólica Romana. Palavra da Bíblia Sagrada na Igreja Original de Cristo. Eu vou transmitir agora a liturgia do dia 20 de março de 2022, terceiro domingo da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração, temos o creio, o prefácio próprio e a terceira semana do saltério. Antífona da entrada. Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, porque livrai os meus pés da armadilha. Olhai para mim, tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Salmo 24, versículos de 15 a 16. É de onde foi tirada essa antífona. Agora a oração do dia. Rezemos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e bondade, vós indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 3, versículos do 1º ao 8a e do 13 ao 15. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E disse Deus: não te aproximes. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 103, versículos do 1º ao 4º, 8º, 11 e refrão 8º-A. O Senhor é bondoso e compassivo. Repitamos: o Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso e compassivo.
pois ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo. Repitamos: o Senhor é bondoso e compassivo. Segunda leitura, leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 1º ao 6º, 10º e 12. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, agora segundo São Lucas, capítulo 13, versículos do 1º ao 9. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Convertei-vos, diz o Senhor, porque o reino dos céus está perto. Mateus 4, versículo 17. Glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta! Porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, é a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Perecereis todos no mesmo modo. Perecereis todos do mesmo modo. É o que está lá no Evangelho, Lucas 13, versículos do 1º ao 9. É a liturgia comentada do Santini. Uma vez, diante de um cego de nascença, perguntaram a Jesus quem havia pecado, o cego, infeliz, ou os pais dele? Claro, viam na cegueira uma espécie de castigo pelo pecado. E Jesus
o negou categoricamente, conforme está em João 9, versículo 2. Não faz muito tempo, quando irrompeu a epidemia de AIDS, muitos profetas viram ali um castigo pelos pecados. Certamente, Jesus continuaria negando a fácil interpretação. Desta vez, uma torre em construção em Siloé se abate sobre 18 operários, matando todos eles. Mereciam morrer devido aos seus pecados? Jesus diz que não. Os acidentados não eram mais pecadores que os demais habitantes de Jerusalém. Melhor, não eram mais pecadores do que nós. E o Mestre se vale da notícia para nos dar a lição essencial. Se não vos converterdes, perecereis do mesmo modo. Rude cominação? Dura ameaça? Nada disso, apenas uma exortação a nos preparar para o encontro definitivo com Deus. De certo modo, estamos todos inseguros face ao nosso julgamento. A sabedoria nos convida a prepará-lo. Os judeus do tempo de Jesus se enganavam na avaliação dos fatos. Para Helmut Goldwitzer, o erro dos judeus estava em estabelecer uma relação direta entre desastre e culpabilidade. Com a dureza mais chocante, Jesus contrapõe a essa avaliação a igualdade de todos na responsabilidade. Ao fazê-lo, ele não se fundamenta sobre um dogma do pecado original, mas, dirigindo-se diretamente a seus ouvintes, revela sem rodeios que todos, sem exceção, se encontram em um estado de pecado que os tornara dignos de uma sorte semelhante à daqueles infelizes. Isso elimina, em definitivo, aquele julgamento tão comum: fulano não merecia isso. Eu sempre fui ministro da Eucaristia, por que me acontece esta desgraça? Logo o Beltrano, tão bonzinho. Nós não somos bonzinhos. Nós não somos bonzinhos. Garante Jesus, conforme está em Lucas 11, versículo 13. Por nossos próprios méritos, nada teríamos a receber. Só Deus é bom. Mas podemos reconhecer nossas maldades, nossas omissões, nossas indiferenças e conflitos, rogar os benefícios da misericórdia de Deus, que é Pai, e receber o perdão que Ele tem para os seus filhos. Neste sentido, tanto os pequenos problemas quanto os grandes desastres, a perna quebrada e a ruína da barragem, podem ser aproveitados como um convite a mudar de vida e imprimir novo sentido à nossa existência. Enquanto é tempo, irmãos e irmãs, orai sem cessar. Na tua mão, Senhor, está o meu destino. Salmo 31, versículo 15. Agora vamos ao santo do dia. A cada dia escolhemos um santo ou mais para mostrar o exemplo de vida deles, seguindo a Cristo Jesus aqui na terra. O texto que eu vou ler está no site da TV Século XXI, www.rs21.com.br. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade essas imagens e o que estiver nos meus endereços eletrônicos. Da minha parte, usem livremente para tentar salvar almas neste mundo tão materialista, né? Acessem então o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. 20 de março é dia de Santo Ambrósio de Sena. Santo Ambrósio de Sena nasceu na cidade de Siena em 1220, era filho de um contador. Por causa de sua deformação, sua mãe o deu a uma enfermeira para que fosse cuidado. A enfermeira dizia que Ambrósio só tinha paz quando estava na igreja dominicana, especialmente perto das relíquias dos santos. A história conta que a enfermeira um dia cobriu seu rosto com um lenço na igreja, mas uma pessoa teria dito a ela: não cubra o rosto do bebê, um dia ele será o orgulho desta cidade.
Alguns dias depois, a criança conseguiu esticar os membros deformados e pronunciou Jesus. E suas deformidades foram curadas. Ainda criança, era muito piedoso e se levantava à noite para rezar e meditar. Aos 4 anos ofereceram para ele aos 4 anos ofereceram para ele escolher entre 2 dos livros de seu pai. Ele escolheu o livro que falava sobre santos. Aos 7 anos, já sabia recitar o pequeno ofício da Virgem. Caridoso, trabalhava com os pobres, doentes e abandonados. Quando disse que se juntaria aos frades, seus pais e amigos tentaram convencê-lo do contrário. Mas Ambrósio foi para o mosteiro com 17 anos de idade. Estudou em Paris com São Tomás de Aquino e com São Alberto Magnus. E foi para Colônia com Alberto. Santo Ambrósio tinha vontade de escrever, mas, vendo a habilidade de Santo Tomás de Aquino, dedicou-se a pregar. Foi um dos maiores pregadores da época, trabalhou em missões de paz e evangelizou grande parte da Alemanha, Itália, França. Era místico e visionário, às vezes levitava quando pregava. Algumas vezes foi visto cercado de luzes e pássaros brilhantes. Faleceu em 1287 de causas naturais. Santo Ambrósio foi beatificado em 1622 e, apesar de não ter sido formalmente canonizado, foi chamado de Santo Ambrósio de Siena logo antes da sua morte. Aliás, logo após sua morte. Seu túmulo se tornou um local de peregrinação e muitos milagres foram creditados à sua intercessão a Deus. Na arte litúrgica, ele é representado cercado de luzes e pássaros ou com uma pomba ao seu ombro. Santo Ambrósio de Siena é o padroeiro da cidade de Siena, na Itália. Oração de Santo Ambrósio de Siena. Senhor Jesus Cristo, por vossa grande providência e solicitude, que continuamente tendes para conosco, eu vos peço, interponhais vosso poder nesta vingança planejada, que ela seja reservada a vós, a fim de que todos conheçam que a punição das ofensas não pertence a ninguém, senão a vós somente, e a fim de que as paixões não impeçam o conhecimento da vossa justiça. Que assim seja. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, se for para o seu bem. E do aramaico dialeto de Jesus eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, somos todos irmãos, cristãos, e o significado é o mesmo em português. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. Jesus vai voltar um dia. Ele será o juiz pleno da humanidade. É o fim da história, o juízo final. Muitos, nesse julgamento, irão para o céu e muitos irão para o inferno. Para ir para a eternidade, para viver como anjo para sempre, para termos felicidade em plenitude, para o gozo eterno, temos que nos arrepender de nossos pecados. Então, na parousia, Deus, Jesus, Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, irá nos dar essa glória. Arrependamo-nos, então. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, do pensamento, dos atos, das omissões. Perdão, Senhor, pelos pecados que acontecem em minha vida a cada átimo de segundo. Perdão, Senhor. E como disse São Paulo apóstolo, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós na vinda de Jesus.